Olá, gente, tudo bem? Tenho uma palavra para vocês aqui. Está lá em 2 Samuel 6, que diz assim: E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em números de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Amém? Vamos lá para 1 Crônicas 15. Amém? Vamos lá. Fez também Davi casa para si da casa de Davi. Preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda muito, como se diz, abençoada, né? Muito foi feita, construída com tudo que havia de melhor na época, ouros, cortinas de seda, púrpura, muita coisa linda, né? Então, féus, tecidos de fel, então era coisa que era legítimo para o Senhor mesmo, né? Porque a Arca da Aliança era como se fosse o símbolo do povo de Israel com o Senhor. Era uma simbologia essa arca, e a arca também era construída com madeira de primeira lá, uma madeira muito rara e também revestida com ouro. Então foi coisa bem para Deus mesmo, sabe? Eles honravam muito a Deus, o povo, sabe? Não importa quanto custaria, mas quando era para Deus, eles honravam mesmo, sabe? Então, voltando lá. Então disse Davi: Não pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todos a Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, e seguindo lá no 12. E disse-lhes: Vós sois... E chamou Davi os sacerdotes, lá no 11, desculpe. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel e Aminadab. E os disse: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Amém? Porque, portanto, primeiro vós assim a não fizestes? O Senhor fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, a Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Por que Davi escolheu os sacerdotes, né, que eram os levitas e filhos de Arão? Por causa que ele queria que seguir as ordens de Moisés, que teria que ser pessoas santas fazerem isso, sabe? Para colocar a arca da aliança, transportá-la ao lugar devido, porque ele precisava também abençoar esse caminho. Então, para que mais, senão os sacerdotes e pessoas ungidas para levar e transportar, para que nada seja corrompido nesse transporte. Por isso, esse deslocamento tinha que ser santificado também. Até quando chegava
até a tenda também foram ungidas com as placas sagradas também, né, do Evangelho, estavam lá, todas no mesmo lugar, porque Davi decidiu trazer a Jerusalém porque edificou também a cidade de Jerusalém como se fosse a capital de Israel. Então eles acreditavam que a aliança tinha que estar lá para que Deus estivesse mais próximo deles, porque era a simbologia do Senhor. Então eles queriam isso na cidade, na capital, sabe? Então Davi não quis também quebrar nenhum protocolo de santidade da arca, principalmente do templo que ele ia preparar, templo muito sagrado, santificado também pelos seus sacerdotes. Então seria uma jornada assim bem desafiadora ele tirar de um lugar que já estava, que estava lá na cidade de Obed-Edom, foi transportado de lá até Jerusalém, a mando de Davi, né? Sim, a mando de Davi. E seguimos lá. Então, lá no 27, diz o seguinte, não, lá no 25, E sucedeu, pois, que Davi e os anciões de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria da arca do concerto do Senhor. E a casa de Obed-Edom, que eu citei agora, era a cidade que estava a arca. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levaram a arca do concerto do Senhor sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Então, eles também santificaram, e porque na época tinha muito sacrifício, sacrificavam, sabe, cordeiros em pró da santidade, em pró a Deus, sabe, com significados. E como é que se diz, quando eles tinham um objetivo, eles apresentavam um holocausto ao Senhor, sabe, para santificar aquele feito deles também, como um pedido ao Senhor e gratificando ao Senhor também, né, fazendo um sacrifício por aquilo. E seguimos lá então. E Davi ia vestido de roupão de linho fino, como também a todos os levitas que levaram a arca, e cantores e queranias, chefes dos que levavam a arca e dos cantores. Também Davi levava sobre si o éfodo de linho. E toda Israel fez subir a arca concerto do Senhor, com júbilo e com zunido de buzinas, e com trombetas, e com cimbalos, fazendo sonido com alaudes e com harpas. Que Davi também, né, tocava harpa e coisa, louvava muito ao Senhor. Então, até hoje, né, os louvores foram muito espelhados em Davi, na época. Davi louvava a Deus, né, todos os dias, né, tocava harpa, além, desde o tempo que ele era um menino, que nem era rei ainda, ele já tocava harpa. Então, isso se manteve, foi sempre uma tradição, assim, que Davi honrava o Senhor com seus cânticos e louvores ao Senhor, sempre oferecendo a ele. Seguindo lá no 29, e sucedeu que, chegando à arca do concerto do Senhor, à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Digamos, a esposa de Davi não gostou muito das atitudes de Davi, né? Então, não estava satisfeita com os feitos de Davi, né? Mas seguimos. Sua esposa tinha que aceitar, porque ele era o sacerdote da casa. Então, se Deus ordenou, ele faria. Então, e para finalizar ali essa palavra, então, lá no 16, que está em 1 Crônicas 16, 1. Trazendo, pois, a arca de Deus, e puseram no meio da tenda que lhe Davi tinha armado, e oferecendo holocaustos e sacrifícios perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel
tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então, Davi fez isso pelo povo, porque era para comemorar, né, o seu feito e que iria perante Deus mostrar que Deus era com eles também, né? E era para comemorar, né? Até hoje, né? Tudo que você almejar e conseguir e Deus te abençoar, você deve sempre comemorar. Comemore as pequenas coisas, as coisas pequenas, as coisas médias, as coisas grandes, tudo é para ser comemorado perante o Senhor. Se Deus te deu, você deve agradecer a Deus. Você deve mostrar